Amém. A paz do Senhor. Paz do Senhor. Glória a Jesus. Vamos começar abrindo a Bíblia. Pode ficar sentado como você está. Abra a sua Bíblia aí na carta aos Efésios. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5. Enquanto você localiza o texto, eu quero agradecer pelo convite, pela oportunidade de estar com vocês, né? Ao nosso pastor e ao irmão Jorge, nosso presidente de jovens, nosso líder de jovens aqui. E, como disse o irmão Kainan, é a honra quem tem honra, né? E o problema é que a gente pensa na honra, quem é o detentor do cargo pensa, na maioria das vezes, é na responsabilidade. Então, sempre que tem um cargo, um nome, tem também uma responsabilidade. Já fica aí a primeira dica para você que quer ter um futuro abençoado, próspero, talvez quer ser empresário, quer ser diretor de uma grande corporação, junto com o cargo vem também a responsabilidade. Quer ser pastor de uma igreja, mas não tenha medo não. O mesmo Deus que chama é o Deus que nos capacita para assumirmos as responsabilidades e sermos prósperos nela. Glória a Deus. Mas elas pesam, né, Jorge? Mas é assim mesmo, Deus vai honrar e vai abençoar, e nós vamos ter ainda um 2020 abençoado, próspero. Esse negócio de dizer que 2020 é um ano perdido, que 2020 andou para trás, que queria cancelar 2020, a gente tem ouvido muito isso. Não, 2020 não acabou, Deus não precisa de um ano inteiro para nos abençoar, Deus não precisa de condições para nos abençoar, condições favoráveis, Deus não precisa de situação econômica favorável, Deus não precisa de estarmos em estado de normalidade. Deus precisa de um dia, um momento, e a bênção dele vem. O Lucas acabou de cantar aqui para nós, né? Basta uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem para ser sinal que vem chuva. Então a gente ainda tem tempo para receber muita chuva de Deus esse ano. Glória a Deus. Efésios capítulo 5, nós vamos ler o verso 1 e depois o verso 15 e 16. Eu vou ler o 1 e gostaria que vocês repetissem. Depois eu vou ler o 15 e o 16 e gostaria que do mesmo modo vocês me ajudassem aí. Pode ser? Ok? Vamos lá. Verso 1. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Verso 15, depois 16. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Todos. Mantenha a sua Bíblia aberta aí enquanto nós conversamos e vou tentar ser fidedigno com o tempo, mas preciso da atenção de vocês, da ajuda de vocês. Todo mundo ligado aqui para me ajudar. O tema desta mensagem, vamos dizer assim, talvez não seja um tema, mas para termos aí um chamamento, eu diria que seriam conselhos para quem quer crescer. Então é uma fórmula, é um jeito? Não, são alguns conselhos, tem muitos e bons conselhos que existem, especialmente na Bíblia Sagrada. Mas para hoje, para esse momento, para esses jovens que estão aqui, para esse grupo de jovens, eu tenho para vocês alguns conselhos. Esses conselhos são para quem quer crescer. Por que conselhos para quem quer crescer? Porque tem gente que não quer. Tem gente que gosta de ficar onde está, do jeito que está, e não faz questão. Às vezes até quer as bênçãos do crescimento. Veja, percebem a diferença? Olha só, o que são as bênçãos do crescimento e querer crescer? Por exemplo, quando você quer crescer, vamos falar do crescimento de idade. Você quer chegar logo aos 18 para poder ter habilitação, não é verdade? Quem aqui já tem habilitação? Deixa eu ver, tem uma turmada aí já, né? Olha só, certeza que você desejou muito. Quem ainda não tem idade, certamente está com vontade disso, não está? Nós queremos a bênção do crescimento. Por exemplo, uma dessas bênçãos é poder
ter habilitação, poder dirigir. Nós queremos as bênçãos do crescimento, ter autorização para sair e voltar a hora que a gente quer. Mas junto com isso, eu tenho que querer crescer. Para eu poder sair e voltar a hora que eu quiser, eu preciso ter responsabilidade para isso. Eu preciso ter inteligência para tomar decisão de onde eu vou, com quem eu vou, que horas eu vou. Eu preciso ter, como eu disse aí a respeito de cargos, eu digo também disso. O crescimento traz consigo responsabilidades. Às vezes eu gostaria de ter um bom salário, mas eu não me preparei e nem quis o trabalho que aquele bom salário me traria. Às vezes ter que acordar mais cedo ou dormir mais tarde, ou ambas as coisas. Então, para crescer é preciso querer crescer, estar disposto ao custo que isso tem. Então, deixar para você apenas alguns conselhos para quem quer crescer. Então, se você quer crescer, acompanha comigo aqui, não fica desligado aí, não olha para o outro lado não, olha para mim aqui, que a gente vai aprender juntos, ok? Paulo faz a introdução dessa parte, vamos dizer assim, da carta aos Efésios. Ele está aqui falando de alguns assuntos, da unidade da fé, etc. E ele faz, aqui no capítulo 5, ele começa dando uma orientação simples: sede, pois, imitadores de Deus. Em outro lugar, Paulo diz assim, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, uma palavra ousada. De quem é que nós somos imitadores? Quem você está imitando? Talvez de outro modo você entenda mais. Quem está influenciando você? Nós estamos imitando ou sendo influenciados por quem? Por cantores? Por um palestrante? Nós estamos sendo influenciados talvez por uma pessoa que a gente conhece? Nós estamos sendo influenciados talvez por um influenciador digital? Quem tem sido as suas influências? Veja só, enquanto eu vou falando, eu quero que você faça essa reflexão, porque autoavaliação, autorreflexão é uma das coisas que nós vamos conversar já já. Quem tem sido as suas influências? Paulo nos dá a dica: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E aqui ele diz, começa dizendo, sede pois imitadores de Deus. Será que aquilo que você tem feito, preste bastante atenção, é fácil de você saber quem são as suas influências? As coisas que você tem feito estão imitando a Deus? Já fica aí uma dica para a gente perceber, não é? Veja bem, será que aquilo que eu estou fazendo, a forma como eu estou falando, o meu comportamento é de alguém que tem imitado a Deus? Tem um livro, fica aí uma sugestão para quem gosta de ler, chama assim, Em Seus Passos, o que faria Jesus? Ele faz a gente pensar muito sobre isso. É um livro que conta a história de pessoas que decidem seguir os passos de Jesus em todos os detalhes da vida deles. E tudo que eles vão fazer, eles se propõem a fazer essa pergunta antes. Peraí, isso que eu vou fazer agora, Jesus faria? Peraí, esse lugar que eu vou entrar, Jesus entraria? Ora, essa forma de agir no meu trabalho, Jesus, se fosse Jesus trabalhando no meu lugar, ele faria desse modo? E ele vai mais além, diz, espera aí, Jesus trabalharia no lugar que eu estou trabalhando, ou com as pessoas que eu estou trabalhando? Percebe? Então, uma forma de nos avaliarmos, de observarmos isso. Quem tem sido a nossa influência? Nós estamos imitando quem? Nós estamos sendo influenciados por quem? É importante nós termos referência. Veja bem, nossa referência, em primeira mão, é como imitadores de Deus. Mas quando Paulo diz assim, sede meus imitadores como eu estou de Cristo, ele está dizendo que também tem homens, pessoas, mulheres, que servem também como parâmetro, como influência. Pessoas a quem nós devemos olhar para aprender com elas. Boas referências, pessoas que sejam exemplos positivos. Quem sabe mentores. Pessoas que vão te ajudar a dar um conselho, uma orientação, que vão ser um padrão de exemplo que você possa imitar de algum modo, ou ter como parâmetro para você definir o seu modo de caminhar. Quem tem sido as suas influências? São pessoas que têm bons resultados? São pessoas que construíram a vida?
sigo um pregador na internet, um influencer, digital influencer, que é muito bacana, ele fala coisas legais. Espera aí, quem é ele? De onde ele vem? Qual a raiz dele? Que igreja ele está? Porque tem muita gente hoje que é bom para falar, tem uma retórica fantástica, o cara sabe motivar a gente, sabe ganhar a nossa atenção. E às vezes o resultado dele, ou a origem dele não é ruim. Pode uma árvore ruim dar frutos bons? Não. Se a árvore é ruim, o fruto vai ser mau. Então cuidado com quem você segue, procure as raízes dele. Pessoas boas têm boas raízes. Podem anotar isso. Então, meu conselho para você, o primeiro conselho, para quem quer crescer, é você saber a quem você está imitando, quais são as suas referências, quem está influenciando você. Ok? Cuidado com isto. Procure agir com sabedoria nisso. Às vezes vão ser seus pais. E eles são, em grande parte, os nossos influenciadores. Vão ser pessoas do seu convívio, os pastores que estão liderando sobre você. Ele vai ter coisas boas para te ensinar, seu pastor, o pastor da igreja, o pastor do campo, o líder de jovens, talvez um líder no trabalho, uma pessoa que convive com você diariamente e você sabe que ela tem coisas boas para te ensinar. Seja imitador de pessoas que têm boas referências. E aí, Paulo vai discorrer nesse capítulo sobre como andar com Deus, como imitador de Deus. Ele diz para nós andarmos em amor, e ele explica isso para nós. Depois ele diz para nós andarmos como filhos da luz, e ele explica isso para nós. Mas eu não vou tratar desses assuntos, eu vou direto para o terceiro ponto que ele trata, quando ele está falando de como nós devemos andar. Você vai ver no verso 2 ele fala, andai em amor. Depois lá na frente ele fala, andai como filhos da luz, lá no verso 8. Mas aqui no verso 15 ele diz o terceiro modo de caminhar que nós devemos ter. E aí vai o versículo 16 e 17, que eu quero que você vá acompanhando aí na sua Bíblia, para você gravar direitinho. Lá no versículo 16 ele começa dizendo, portanto, conclusivo, né? Portanto é uma conclusão, não é isso? Quem está estudando para o vestibular, ou quem já fez vestibular aí, me ajuda, deixa eu ver. Quem está na faculdade ou está estudando para o vestibular... Tem uma turma aí já, né? Então, se eu errar, vocês me ajudem aí. Pelo menos para o vestibular já tem alguns dias que eu estudei, né? Já tem uma temporadinha. Portanto, conclusão, vede prudentemente como andás. Observe com prudência, com atenção, com cuidado, como você anda. O andar que ele está dizendo aqui, ele está falando não é só do caminhar, mas do andar enquanto modo de viver. Então... o conselho que Paulo está dando para nós, olha, presta atenção no jeito que você está andando, no modo que você está vivendo. Cuidado com o jeito que você vem vivendo a sua vida até aqui. Cuidado com as suas atitudes hoje. Ele está convidando a gente aqui para uma autoavaliação, uma reflexão. Quando ele escreve uma carta aos Coríntios e ele vai falar da Santa Ceia, quem aqui é batizado? Eu vou perguntando para mim, conhecendo vocês melhor. É assim, levanta a mão, vai, me ajuda aí, pô. Todo mundo assim meio com preguiça. Se vocês fazem assim, fica parecendo que a mensagem está bacana, aí eu fico mais motivado. Aí às vezes até melhora a mensagem. Se vocês ficam assim, então, aí eu vou ficando desmotivado aqui, preocupado, e aí vocês ainda vai ficando pior a mensagem. Então vocês me ajudam a tornar a mensagem melhor, ou mais fácil, ou passar mais rápido, seja como for, né? Nem que seja levantando e abaixando a mão assim, vai melhorando o clima, né? Fica mais rápido. Ok? Então me ajudem, tá? Vocês são batizados, ele dá lá um conselho para nós, na carta aos Coríntios, capítulo 11, aquele texto que a gente lê na Santa Ceia. E naquele texto, uma das coisas que ele fala, ele conclui parte daquele período da Santa Ceia, falando assim, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Olha a responsabilidade que você tem de fazer sua autoavaliação, sua autoanálise. Você precisa parar de vez em quando e olhar para você. O diabo tem usado estratégias terríveis para evitar que nós façamos isso. Ele toma o nosso tempo porque em vez de olharmos para nós mesmos, nós estamos olhando para o Instagram, nós estamos olhando para o Facebook, para o YouTube, nós estamos olhando para a vida dos outros, nós estamos olhando para um vídeo novo que foi lançado, nós estamos olhando para um monte de coisas e não paramos para olhar para nós mesmos. E às vezes nem para quem está perto de nós. Então eu quero convidar você para essa reflexão, para essa autoavaliação. Como você está andando? Se você quer crescer, se você quer um futuro próspero, abençoado, vez por outra, a gente precisa parar
para uma autoavaliação. É como um carro. Você comprar um carro novo, ele vem sem defeito, perfeito. A cada 10 mil quilômetros, via de regra, você tem que fazer uma revisão. Né? Todo mundo aqui sabe disso, né? Todo mundo aqui está com cara de quem não tem carro novo ainda vai ter em breve, em nome de Jesus. Né? Quem entendeu já disse amém aí, né? Vai pegando, vai que dá certo, né? Um carro bom, em perfeito estado, a cada 10 mil quilômetros você precisa fazer uma revisão, olhar se está tudo certo, trocar o óleo, ver se tem uma pecinha mais desgastada ou não, se deu algum problema, não é assim? Nós seguimos a mesma lógica. De tempos em tempos, de período em período, nós precisamos parar e avaliar como está a nossa vida. Peraí, como está meu comportamento dentro da minha casa, com os meus pais, ou com meu irmão, ou com os meus avós? Como está meu relacionamento na igreja? Tem gente que entra na faculdade e parece que ele está em outro universo. Aí ele começa a afastar das amizades da igreja, ele começa a diminuir a convivência, perde o gosto por ir nos cultos, e lá ele se deixa influenciar por um outro universo. E aquelas pessoas se tornam as suas referências, se tornam as pessoas que estão influenciando você. Faculdade é para ensinar conhecimento, igreja é para te dar padrão de vida. Vê a diferença? Lá você vai para ter conhecimento. Se você faz faculdade de Direito, você vai lá para conhecer Direito Penal, Direito Civil, Direito Trabalhista, Direito Processual, esse negócio todo. Se você vai para uma faculdade de TI, você vai lá, sei lá, para aprender programação, para aprender sobre softwares, hardwares, enfim, você vai para conhecer questões técnicas. Você vai para, eu estou numa faculdade de humanas para aprender sociologia, aprenda sociologia, mas não aprenda doutrinação ideológica. Separe isso, você precisa ser inteligente o suficiente. Mais do que isso, você precisa ter o Espírito Santo de modo suficiente para te dar discernimento e separar essas coisas. Porque aquela pessoa que está lá para te dar ensino técnico, para te ensinar uma profissão, para te dar conhecimento, ele tem convicções pessoais e ele vai tentar transferir elas para você. E às vezes essa convicção vai contra o nosso princípio básico, que é a palavra de Deus. Outra hora a gente entra nessa questão. Mas você vai lá para ter conhecimento técnico, não pode se afastar da igreja, aí precisa de uma autoavaliação. Como é que está? Peraí, como é que está a minha vida espiritual? Como é que está meu relacionamento com Deus? Como é que está meu relacionamento com os meus irmãos? Preciso ter cuidado com isso. Preciso ser vigilante. Autoavaliação, autoanálise. Vede prudentemente como andais. Você anda muito nervoso? Brigando muito? Você anda falando muito palavrão ultimamente? Sinal de alerta. Você anda sem paciência, respondendo, tratando mal seu pai, sua mãe? Não, mas se você precisa justificar, já tem alguma coisa errada. Tudo que você for analisar e você precisar de uma justificativa ou de uma explicação, peraí, coisas boas são autoexplicativas, sabiam disso? Guarda essa para você, coisas boas são autoexplicativas. Coisas ruins, ou erros, ou falhas, nossa, a gente sempre tem um motivo, uma explicação, uma justificativa, ou a gente quer que justificar. Percebem isso? Você tem um cuidado. Como você anda ultimamente? Como está sendo o seu procedimento? Como você anda no trabalho? Ou você não está nem trabalhando e já tem idade para isso? Como você anda na sua faculdade? Você está sendo um bom aluno? Você está realmente empenhando em aprender alguma coisa? São reflexões que nós precisamos fazer, autoanálise. Autoavaliação, né? Mais que autoanálise, uma autoavaliação. Como eu estou vivendo. De tempos em tempos precisa disso. Isso não é só quando é novo, assim, de idade, não. É toda a vida. Eu que já estou menos novo um pouquinho, vamos dizer assim, também preciso fazer isso. Daqui 5 anos, 7 anos eu preciso fazer isso de novo. E é interessante que toda vez que eu paro para fazer essa análise, para me avaliar um pouquinho, eu percebo que eu estou errando. Não só das coisas que eu ainda preciso aprender, mas até mesmo aquelas que eu já aprendi e estou meio que deixando de lado, e eu preciso resgatar elas e falar, peraí, deixa eu ter cuidado, eu preciso melhorar, eu preciso cuidar disso ou daquilo outro. Seja cuidadoso. Então Paulo começa dizendo isso para nós, que nós devemos ver prudentemente, ou seja, com cautela, com atenção, como nós andamos. A autoanálise não pode ser feita de qualquer jeito. Ela precisa de tempo para olhar para nós mesmos.
para olhar no espelho. Olhe para dentro de você hoje. O que é que precisa melhorar em você? Seja sincero consigo mesmo. O que é que precisa melhorar em você? Faz essa pergunta aí para dentro. E aí ele continua dando orientações para nós. Olha, vede prudentemente não andais, não como nécios. Paulo é tão bacana que, além de chamar a nossa atenção para a necessidade de uma autoavaliação, ele ainda dá a dica de como é que a gente tem que andar. Fala, olha, você não anda como nécio. Porque tem gente que diz para nós o que deve ser, mas não diz o que não deve. Paulo já começa dizendo, não pode ser como nécios. Nécios são loucos, são tolos. O tolo é quem? É uma pessoa boba. Se fosse usar uma palavra mais dura, ele dizer assim, ele é burro. Pessoa tola, sem noção. Eu não posso andar como um sem noção, como um tolo, como um louco. E aí, se for observar as influências que nós temos tido aí nas redes sociais e no universo e no mundo em geral, eu não posso andar também como vida louca. Aquele cara é bacanão, é diferente, eu não sei nem a linguagem que vocês usam hoje, mas estou ficando velho mesmo, né? Mas é assim, não, a gente vê lá um cara porque o jeito dele é bacanão, é diferentão. Hoje nós estamos vivendo a onda do diferente, todo mundo quer ser diferente, de um modo que quando alguém tem um comportamento muito padrão, ele sim é o diferente. As roupas são tão diferentes que quando a gente vê alguém de terno e gravata, por exemplo, hoje, principalmente um jovem, nos chama a atenção, é diferente do normal. O padrão, vamos dizer assim, ele é diferente do ideal. Todo mundo quer ser mais diferente do que o outro. Nós temos que ter cuidado com isso, porque às vezes o diferente nos afasta do normal. E o normal é aquilo que Deus criou. Deus não quer você diferente do padrão que Ele tem. Qual é o padrão de Deus para você? Eu citei roupas como exemplo, não que as roupas se afastem de Deus, não é isso. Mas para ser um exemplo fácil de você entender. Qual é o padrão que Deus espera de nós? Você tem lido a Bíblia para saber disso? O manual é a Bíblia, tá? Então, se você não está lendo, você não sabe o que Deus está esperando de você ainda não. Então, não anda como louco. Não anda como um irresponsável. Não anda como um inconsequente. Você precisa ter responsabilidade. Você precisa saber. Fique ligado aqui, jovens. Você precisa saber que os seus atos têm consequências. E você começa a crescer e a ficar maior, e você quer dizer para as pessoas que estão à sua volta, seja com palavras, seja com atitudes, você diz às vezes assim, eu já sei o que eu faço, eu sou responsável pelos meus atos. Ninguém é uma ilha, ninguém é isolado do universo, as suas atitudes têm consequências sobre você, sobre a sua vida e sobre as pessoas que estão ao seu redor. Se você errar, se você sofrer, a sua família vai sofrer com você. Seja responsável, saiba que você não pode ser inconsequente, porque você vai estar contradizendo a palavra de Deus. Não ande como um inconsequente, como um nécio, como um tolo, como um bobo. Ande como uma pessoa que tenha padrão, que tenha moral, que tenha responsabilidade pelos seus atos. Às vezes, coisas pequenas, erros pequenos que nós cometemos comprometem o resto da nossa vida. Vocês estão numa etapa da vida que algumas decisões que vocês estão tomando agora, vocês não têm nem consciência do tamanho delas, elas vão definir o resto da vida sua. Você está escolhendo provavelmente a sua profissão, isso vai definir o resto da sua vida, isso vai definir talvez onde você vai morar, por exemplo. Isso vai definir o padrão de vida que você vai ter, e você nem sabe que profissão é essa, porque você não trabalhou nela, não tem como saber. A não ser que você já tenha trabalhado muito nessa área, pela idade de vocês aqui, tem pouca gente que já trabalhou muito em alguma coisa. Trabalhou um pouco de uma coisa talvez, alguns talvez ainda nem tiveram experiência no mercado de trabalho. E você vai decidir a sua profissão. Você vai decidir qual a mulher ou qual homem que vai passar o resto da vida do seu lado. E você nem conhece ela ou ele. Eu fiz isso há uns 12 anos atrás, né? Pra quem não conhece, está ali minha namorada. Já namora comigo tem muito tempo. Então, quando você está nessa idade, você está decidindo coisas que vão definir a sua vida, os rumos da sua vida. E aí quer definir de forma inconsequente. Namora pra caramba e tal, beleza. Não tem nada não. De repente erra.
peca, engravida e cria um vínculo para o resto da vida. Casa, às vezes sem ter um planejamento, sem saber o que quer, ou às vezes faz pior, vai criar um filho que não está dentro da sua casa, que não é criado pela sua esposa. Isso vai te trazer consequência e dor de cabeça lá na frente. Pode conversar com qualquer pessoa que passa por isso, que ele vai te contar a dor de cabeça que isso é. O que era para ser bênção se torna um desafio. Então cuidado, porque às vezes prazeres pequenos, coisas pequenas trazem consequências grandiosas. A Bíblia faz um alerta sobre isso para nós. Diz assim: há caminhos que ao homem parecem direitos, mas no fim são caminhos de morte. Então, vede prudentemente como você anda, como andais, não como nécios, não como irresponsáveis, não como inconsequentes, não como tolos, não como uma vida louca que quer achar que seu comportamento por ser diferente é bonito, porque alguém elogia você pelo seu comportamento doidão, irresponsável, aquele jeito de não tô nem aí. Isso não é bonito, isso não é bom. Isso não faz bem para você. Não pensa. Muita gente aplaude, acha legal, mas isso não vai te levar a lugar nenhum. Já já nós vamos falar sobre isso. Aonde é que vai nos levar, ou onde nós queremos chegar. Então, se eu não devo andar desse jeito, eu devo andar como? Como sábios. Olha lá, não andeis como nécios, como os loucos, mas andeis como sábios. O problema disso, né, pastor Augusto, é que sabedoria exige duas coisas que vocês ainda não têm: tempo e experiência. Vocês não têm ainda, vocês são jovens. Eu não tenho. Eu só tenho 36 anos, vou nem deixar vocês curiosos com a minha idade. Faz poucos dias para 37, né? Poucos dias. Agora em setembro eu faço 37 anos. Exige tempo e experiência. Aí você pode escolher. Você pode ser uma pessoa inteligente e aprender com seus erros. Não vou nem dizer dos tolos, que não aprendem nem com seus próprios erros, como é dando a mesma bobeira toda a vida, fazendo os mesmos erros toda a vida. Não vou nem falar desse, porque não merece a gente gastar tempo com isso. Mas pessoas inteligentes aprendem com seus próprios erros. E aí vem outra classe de pessoas sábias. Quem são pessoas que estão buscando sabedoria? Aqueles que também conseguem aprender com os erros dos outros. A gente olha para os erros dos outros e critica, e fala mal, e fala: se fosse eu. Ora, se fosse você, às vezes tinha feito pior. Se fosse eu, às vezes tinha feito pior. Eu tenho que olhar não com os olhos de crítica, mas com o olho analítico, inteligente, reflexivo, para pensar assim: peraí, o que eu posso aprender com isso? Por quê? Porque talvez aquela pessoa ali está vivendo uma situação que daqui um pouco eu vou chegar nela. E aí, se eu ver o jeito dela agir, ou certo ou errado, quando chegar lá eu vou saber. Falo: desse jeito aqui o Charles já fez, deu errado, eu vou tentar de outro. Ou então, se eu acertei, eu vou falar: desse jeito aqui o Charles fez certo, eu vou naquele caminho lá, porque funciona. Quantas vezes eu tenho que tomar uma decisão de alguma coisa que eu nunca vivi? E aí eu me lembro, às vezes, de um exemplo do meu pai, de um exemplo dos meus pastores, das pessoas que eu criei de referência como meus mentores no decorrer da minha vida. Eu tenho várias. E aí eu penso neles. E algumas vezes isso não resolve. Aí eu ligo para eles e pergunto: o que o senhor acha disso? Não, assim, aí eu faço minha análise, encaixo a minha situação, a minha realidade. E a chance de errar diminui. Não é que não erra não, mas diminui. Então ande com sabedoria. Está vendo que as suas influências, aquilo que eu falei lá atrás, que seu modo de viver vai redundar nisso daqui, em andar com sabedoria? Isso aqui é resultado. Então ande com sabedoria, com prudência, com inteligência, com cautela. Seja sábio. E o único jeito de ser sábio é construindo, buscando experiências. E o pior é o jeito de conseguir experiência. Paulo fala que a tribulação produz a paciência ou a perseverança, e a paciência produz a experiência. Então, são as tribulações, os problemas, os desafios que vão trazer para nós experiências. Nós vamos aprendendo com elas. Por isso eu falei para vocês lá atrás que crescer é só para quem quer. Porque para você querer crescer, você precisa estar disposto a sair da sua zona de conforto, a mudar os rumos da sua vida, a esforçar por aquilo e a lidar com problemas que nos afligem. Por quê? Porque os problemas difíceis vão chegando à medida que você vai crescendo. Quanto maior o crescimento, maiores os problemas.
Eles são proporcionais. Não como necios, mas como sábios. E aí, fechando aqui o verso 16, ele diz assim, ó, remindo o tempo. Por quê? Porquanto os dias são maus. Ele dá o conselho e diz o motivo, ó, os dias são maus. E são. Então eu preciso fazer o quê? Remir o tempo. Alguém disse que essa palavra remir aqui é a mesma que usa quando fala de remissão de pecados. Eu nem sei se é, né? Eu ouvi isso de alguém, mas penso que seja. Então, se fala de remissão de pecados, fala de salvação. Eu preciso salvar o tempo. Pastor Hernandes Dias Lopes fala que essa palavra que eles usam aqui para remir o tempo, no original do grego, quando Paulo escreveu a carta, era uma palavra usada para avaliadores que iam comprar pedras preciosas, dando a ideia de valor que o tempo tem. Eu preciso dar valor, eu preciso valorizar, eu preciso entender que ele tem um preço e o preço dele é alto. Eu preciso remir o tempo. Nós vivemos com o nosso tempo de forma muitas vezes desorganizadas. E nós precisamos aprender a aproveitar o tempo. Dá uma dica para vocês que serve para a sua autoavaliação e serve para você analisar as pessoas ao seu redor. Quanto mais você ouvir uma pessoa dizer que não tem tempo, maior o risco dela estar jogando o tempo fora. Quer um exemplo? Quem aqui teve que ficar aí durante essa pandemia alguns dias dentro de casa, sem sair e tal, lá no início principalmente? Quem teve que ficar dias sem sair de casa, sem ir para a escola, sem ir para a faculdade, sem ir para o trabalho? Me ajuda aí. Lembra que eu pedi vocês me ajudar, não deixa eu sozinho não, senão fica ruim. Não adiantou meu pedido não. Eu sei que ficou quase todo mundo, nos primeiros dias pelo menos, não foi? Quando a gente passa o dia em casa, um domingão assim, que você fala, não tem nada para fazer hoje. O que você faz? Quantos livros você consegue ler? Quantos compromissos você consegue resolver? Quantos problemas você fala, vou pegar meu computador, hoje vou resolver isso, vou fazer aquilo, vou responder um e-mail, Quantas coisas você faz? Em regra, é o dia que a gente menos produz, não é verdade? Vocês já observaram isso? A gente fica parado dentro de casa, a gente não produz. Fica ali, era o dia que era para eu ter tempo. Não, agora eu vou ter tempo, eu vou fazer isso. Quem trabalha aqui tem esse problema quando vai entrar de férias. A gente pensa, não, agora eu vou entrar de férias, vou fazer isso, vou aproveitar para resolver aquilo lá, Quando acabar as férias, fala, gente, eu não fiz nada do que eu queria ter feito. E aí você olha para o seu tempo, peraí, mas o que eu fiz? O que você fez esse ano? Que trouxe produção para você, crescimento? Quantos livros você já leu esse ano? Não vou perguntar quantas séries assistiu não, porque aí vai ter gente batendo recorde aí, né? Mas o que foi que você aprendeu de novo, de importante para a sua vida? Quantas vezes você aproveitou para ler a Bíblia, para orar, para aprender alguma coisa nova da palavra de Deus? Para aprender uma habilidade nova para usar no trabalho, ou para melhorar na sua faculdade? Quanto tempo você dedicou para estudar uma matéria que você estava tendo mais dificuldade lá na faculdade do que outra? Fala, não, essa aqui eu tenho mais dificuldade, eu vou estudar mais um pouquinho dela para tentar recuperar o que eu não aprendi ainda, melhorar nela. Quem fez isso? É autoavaliação, é pessoal. Não precisa você me responder, mas olha para dentro de você e responda com sinceridade para você mesmo. O que você está fazendo com o seu tempo? O tempo ele é muito democrático, né? É uma bênção, é um talento que Deus deu para todos nós. E Ele nos deu de modo igual. Quer ver? Quantas horas tem o dia para vocês? Quantas horas? Quantos dias tem a semana? Quantos dias tem o ano? Para alguém aqui é diferente disso? Ao mesmo tempo. O custo dele é diferente para algumas pessoas. Alguns só precisam estudar, têm condição de estudar sem ter que trabalhar e assim ter o melhor proveito na universidade, às vezes. Isso é uma bênção, não tem problema. Outros precisam trabalhar, sai correndo do trabalho, vai para a faculdade. Outros têm um curso, alguma outra coisa diferente que fazer. Outros aqui são casados, têm família para cuidar, têm filhos para cuidar. Aí o tempo tem um custo diferente, mas o tempo é o mesmo. A questão é o que nós fazemos com ele. O comentarista diz que o tempo é um talento que Deus nos entregou. Aí nos remete lá a parábola dos talentos. Vocês lembram dela?
Um senhor saiu, pegou a turminha que trabalhava com ele e entregou uma quantidade de talentos para cada um. Quando chegou, ele pediu de volta. Agora eu quero que você dê a satisfação do que você fez com o seu talento. Teve um que falou assim, eu trabalhei, eu fiz negócio com ele, meus talentos dobraram. O outro chegou, eu só tinha 3, agora eu tenho 6, meus talentos dobraram, eu multipliquei, eu melhorei, eu cresci, eu aumentei o que tinha sob os meus cuidados. Chegou no outro, não, eu só tinha 1, era pouquinho, não ia adiantar nada mesmo. Eu guardei. O talento que você deve pensar hoje é o tempo. O que você está fazendo com o seu tempo? Um dos conselhos para quem quer crescer é saber administrar bem o seu tempo, ser produtivo. E para administrar bem o tempo, eu estou caminhando para nós encerrarmos, eu quero deixar aqui algumas dicas para você. Primeira coisa, para você fazer produtivo com o seu tempo, você precisa ter um propósito. Tem um autor que escreveu, vocês já conhecem isso, certamente, que quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Fica sem destino. A gente fica rodando em volta de nós mesmos e o tempo passa, a gente não fez nada. Então, se você quer ser produtivo no seu tempo, tenha um propósito, um alvo, um objetivo. Como é que eu vou definir um propósito simples? Como você quer estar daqui a 10 anos? Onde você quer estar? De que modo quer que seja a sua vida? Eu vou dar a resposta que vai servir para quase todo mundo aqui, que eu já ouvi em dezenas de entrevistas que eu fiz. Entrevistas de emprego, principalmente. Eu quero, principalmente com jovens, eu quero estar casado, eu quero estar num emprego bom, ganhando bem, eu quero ter uma casa. Isso não é objetivo, não. Se isso coincidiu com o que você está pensando para a sua vida, esquece, está errado. Estão ouvindo isso? Está errado. Isso é resultado dos seus objetivos. Você quer ter uma casa e um carro? Seu objetivo precisa ser um bom profissional para que o seu tempo valha dinheiro a tal ponto que alguém vai pagar você para fazer alguma coisa. Trabalho é isso. É um tempo, é uma habilidade que você vende para alguém. É simples. E se esse tempo que eu gasto, a minha habilidade, está tão ruim que não está servindo para fazer aquilo, alguém vai deixar de me pagar para pagar outra pessoa para fazer a mesma coisa. E a gente vai lá e fica dando atenção para aqueles caras que ficam pregando Karl Marx. Tem que ser democrático, tem que ser isso, tem que ser aquilo. Tadinho, tá usurpando, fazendo as pessoas sofrerem, está se aproveitando das pessoas. Não, pessoas responsáveis, pessoas íntegras, pessoas que desenvolvem habilidades, pessoas que têm objetivos claros, nunca perdem emprego, nunca são usadas por ninguém, porque tem gente querendo comprar o tempo dela. Eu estou trabalhando aqui, daqui um pouco eu te pago melhor para fazer aquele trabalho. Enquanto alguns estão sendo tomados de emprego, outros estão chorando atrás de emprego e não conseguem. Por quê? Porque não desenvolvem uma habilidade. Não faz o seu tempo ter valor. É valor. Ora, por que você vai no médico e paga R$300 numa consulta que não dura 1 hora? Às vezes nem meia hora. Por quê? O tempo daquele médico vale R$300 por 30 minutos. R$10 por minuto, né? Meu Deus do céu, eu queria estar ganhando isso. Quanto está valendo seu tempo? Já fez essa conta? Quanto você quer que ele valha? Defina um alvo, um objetivo. Casamento, hoje eu tenho ouvido muito isso. Não estou nem pensando em casamento, está errado. Ora, precisa estar. Dificilmente pessoas solteiras crescem de verdade. Nós não fomos feitos para crescer sozinhos. E se você crescer sozinho, tem alguma coisa de errado. Esse não é um crescimento sustentável. O difícil não é só crescer, é sustentar o crescimento. Você precisa ter pessoas ao seu lado, você precisa compartilhar esse crescimento. E o melhor jeito de fazer isso é através do casamento. A gente começa, não tem nada. Quando eu casei com a Suzana, a gente só tinha um carro financiado, só isso. E a gente vai trabalhando para pagar, para melhorar, para pelo menos dever menos, né, meu? Para diminuir a dívida. Sim. Não era só o carro que era financiado, não, tinha faculdade também, né? Ainda tinha um fiéis para pagar da faculdade dela. Suzana fez faculdade de odontologia, dentista. Nós tínhamos que trabalhar para pagar o fiéis ainda. Ainda bem que o tempo dela foi criando valor e foi pagando esse fiéis, né? Lá no consultório. Depois ela quis usar o tempo dela, de vender o tempo dela de um outro jeito.
teve que escolher entre dentes e roupas, bolsas, calçados. Imagina o que uma mulher escolheria, né, irmãos? Aí vocês fazem a análise. É assim. Defina um objetivo. Então vamos lá, para mim resumir, estou me empolgando aqui. Vou deixar esse capítulo aqui para um outro dia, mas basicamente eu quero deixar para você que quer aproveitar bem o seu tempo estas diretrizes. Você precisa ter um propósito, um alvo. Você precisa saber onde você quer chegar. Você precisa saber para que lado você vai. Ah, mas Deus não me falou nada. Não se preocupa não, começa a andar no sentido do seu propósito. Se tiver que ajustar o propósito, Deus fala com você no caminho, pode ficar tranquilo. O importante é você estar caminhando. Jonas pegou na contramão o caminho e Deus não levou ele de volta. Então caminha, anda, o importante é andar. Israel pegou o caminho do deserto, ele foi pelo caminho mais longo, mais ruim que tinha para chegar onde ele precisava chegar. Mas era o caminho que Deus tinha para ele. Então marca o alvo, marca o rumo e começa a caminhar. Certo? Deus vai te dar graça e você vai entender aí. Segundo, dentro desse caminho, desse alvo, comece a definir prioridades. Ninguém dá conta de fazer tudo. Não adianta você querer fazer 10 cursos, aprender 8 idiomas, 10 idiomas. Tem gente que consegue. Eu não, eu sou mais limitado. Então eu defini de acordo com as minhas limitações. Tem coisa que dá para fazer, tem coisa que não dá. Agora, eu vou fazer o melhor que eu puder, mas defina prioridades. Não adianta você fazer um curso de tecnologia, outro curso de oratória, outro curso de técnico em radiologia. Aí você sabe 10 coisas diferentes, nenhuma contribui com a outra, você sabe muito e não sabe nada às vezes. Então, defina prioridades. Isso nem sempre é fácil, mas você vai estudar, você vai conseguir aprender a fazer isso. 3, não se deixe levar pelas distrações. Isso é um dos problemas mais sérios. Nós temos muitas distrações no caminho, muitas coisas que tiram o nosso foco. É como quando você senta para estudar, ou para ler a Bíblia, ou para fazer alguma coisa importante e começa a olhar no celular. Aí você olha o Instagram, do Instagram você vai para o Twitter, do Twitter você vai para o Facebook. Passou 1 hora e você não fez nada. Você senta no computador lá para trabalhar e começa a olhar no Instagram, no Facebook, ou ver outras coisas, bater um papo no WhatsApp. Passou 1 hora e você não trabalhou nada. E depois você chega e fala assim, eu trabalho demais. Será? Uma coisa é trabalhar muito, outra coisa é passar muito tempo no trabalho. São coisas diferentes. Tem gente que passa o dia todo no trabalho olhando Facebook. Não está trabalhando. Trabalha pouco, na verdade. Então defina prioridades e tenha cuidado com as distrações. Estou falando de uma distração básica para você entender essa figura. Mas existem distrações mais complexas. Relacionamentos desestruturados, namoros desestruturados. Rumo um namoro, não está nem pensando em casamento nem nada, mas quer ter uma namorada, quer... Não tem importância, eu não estou criticando namorar não, eu também namorei quando eu era jovem. Tanto namorei que estou casado, né? Se não tivesse namorado, às vezes não estava, então precisa mesmo. Mas com sabedoria. É aquele rapaz, aquela moça que vive brigando, vive tendo problema de relacionamento, é um excesso de intimidade, um na casa do outro o tempo todo, você não casou ainda, espera, você vai ter a vida toda para fazer isso. Saiba respeitar os limites. Namoro não é casamento. Aí isso vira uma distração, tira você do alvo, do foco. Quando a gente namora parece que o mundo vai acabar se eu não for lá, o mundo vai acabar se ele não vier aqui. É normal, eu passei por isso também. A gente tem que saber dosar, isso não é fácil, precisa de sabedoria, por isso que Paulo falou, ande com sabedoria. Dosar, equilibrar-se, organizar o seu tempo. Então cuidado com as distrações, cuidado com aquilo que tira do alvo. Um amigo que só te chama para sair, para fazer bagunça, para passear. Eu lembro quando eu estava estudando para o vestibular, eu ainda lembro, né? Olha que coisa boa, só isso é uma bênção, né? Eu lembro quando eu estava estudando para o vestibular e eu fazia um curso, eu estudava de manhã e fazia cursinho à noite. E à tarde eu estudava em casa, durante um período. E várias vezes alguns amigos meus começaram a passar lá, bora jogar bola, eu gostava demais de jogar futebol. Bora jogar bola, bora. Não vou não, tem que estudar. E o medo de não passar no vestibular, né? Minha mãe me pendurava pela perna pelo menos 6 meses, aí, a uns 6 metros de altura. Tinha que passar, era obrigação, não tinha conversa. E eu comecei a estudar e eles começaram a falar assim, você está estudando demais, não vai nem passar, nós vamos passar e você não vai. Pensa na pressão. Acabou. Aí que eu fiquei agoniado, falei, e agora? Complicou. Distrações. Mas eu passei. A maioria deles não. Depois passaram, né? Fizeram faculdade, são pessoas abençoadas.
Mas só um exemplo, são distrações, nós precisamos ter cuidado com elas. Ah, então não posso me divertir? Não pode? Não, pode. Mas precisa ter cuidado, porque as distrações são aquilo que nos tiram do propósito, nos tiram do alvo. O diabo está sempre tentando colocar distrações para tirar o seu alvo, o seu foco de Jesus, o seu foco da sua salvação, o seu foco do seu relacionamento com Deus. Então, tenha propósito, alvo, defina prioridades, não se deixe levar pelas distrações e ocupe o tempo de forma produtiva. Se você fizer isso, esse tópico 4 vai ser resultado. Ocupe seu tempo de forma produtiva. Faça coisas que te ajudem a crescer. Qual a última vez que você ouviu uma palestra de alguém realmente bom? Facebook tem coisa para... YouTube você acha coisa para caramba hoje, não dá nem para escolher o que quer. Você ouve. Quantas vezes você já ouviu, por exemplo, uma palestra do Augusto Cury? Me ajudem aí com a turma que vocês gostam de ouvir, que seja produtivo. Cuidado, porque se você me falar o nome, eu vou entender que ele é uma das suas influências. Então, cuidado com quem você diz aí, né? Mas fala aí, quem é aquela pregadora que você estava ouvindo lá? Thalita? Thalita alguma coisa, né? Thalita Pereira. Suzana estava ouvindo lá esses dias. São mensagens que edificam, que nos dão aprendizado. Sobre liderança, sobre um assunto que você gosta. Tem um cara lá que é o guru lá da área de programação, né, Lucas? O Lucas está lá estudando isso, o Jaime lá é formado nessa área. Ah, esse cara é muito bom, você vai lá e para ouvir ele. Você ocupa o tempo de forma produtiva. Não é que é só trabalho, a gente tem que ter tempo de descanso, tempo de lazer. Mas eu preciso ser produtivo. Se eu não organizar o meu tempo, eu nunca serei. Eu preciso ter hora para fazer. A Bíblia nos ensina isso, ela diz que tem tempo para todas as coisas. Ela diz até que tem tempo de espalhar pedras e ajuntar pedras. Tem um versículo mais complicado de entender do que esse na Bíblia, pastor Gel? Tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntar pedras. Ainda bem que esses dias eu estava olhando lá na história de Jacó, e quando Jacó encontra com Labão, que eles resolvem, eles estão brigando ali, Jacó está fugindo, eles encontram para resolver a situação deles. Aí a Bíblia diz que eles ajuntaram pedras, né, para fazer um altar. Então aí me ajudou a começar a melhorar essa situação, mas eu achei esse trem complicado. Tempo de ajuntar pedras, tempo de espalhar pedras. Já pensou você espalhar, depois ter que juntar de novo? Então cuidado com a forma que você está espalhando, você não tem que juntar. Se organize, faça do jeito certo, aproveita enquanto você é novo. Talvez você teve a oportunidade de ver sua mãe tentando fazer uma faculdade e não deu conta, o seu pai, ou às vezes até conseguiu fazer e você viu o trabalho que deu, porque além da faculdade ele tinha que cuidar de você, ele tinha que trabalhar, ele tinha que dar conta da esposa. Agora você está aí, novo, não tem nenhuma responsabilidade para carregar nas costas que seja realmente grande, talvez ainda não tenha um filho para criar, não tem ninguém para sustentar além de você mesmo e acha difícil. É a hora de desgastar, é a hora de perder sono, é a hora de você investir tempo naquilo que vai te fazer crescer. As pessoas estão invertendo, não, eu sou novo, eu tenho que aproveitar. Tem que aproveitar para trabalhar, para estudar. Se você aproveitar agora só para fazer farra, só para se divertir, só para jogar videogame, lá na frente você vai pagar o preço disso. Você vai querer ter tempo para fazer outras coisas, não vai ter, porque você vai ter que trabalhar muito. Já estourei meu tempo, né? Já estou aqui além do que nós deveríamos. Então vamos ficar de pé para nós orarmos. E eu já devolvo aqui para o presidente Jorge.